com o homem? Por que que para o ser humano é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? Porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso, é do Criador. A quinta dimensão já vai dar ao homem conhecimento suficiente para ele assumir a sua forma de divindade. Não é? A sua forma de divindade. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Olá, meu nome é Jefferson, vamos começar mais um trabalho de estudos com um ser que se chama Novox, em Portugal dá o nome de João, se intitula um elementar da quinta dimensão de uma cidade chamada Actrix. João, só antes da gente começar, que aparência vocês têm nessa cidade? A aparência somos seres altos, azuis, parecidos com arcturianos. Claro. E a nossa missão é que quando uma parte da humanidade, ou um homem, um espírito atinge um estado evolutivo e que não quer entrar no despurgo da Terra, ele tem o direito de evoluir, tem direito de ir para a quinta dimensão. Então nós, quando apanhamos ou quando nos surge um ser dessa categoria, nós somos aqueles que lhe damos instruções para missões futuras e para estudo futuro, onde ele terá que se aplicar como se aplicou no astral, como se aplicou na Terra em sucessivas vidas. Na quinta dimensão não há morte, não existe a morte em si. Existe sempre evolução. Então, quando ele chega à quinta dimensão, a gente dá-lhe trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Com disciplina, disciplina e disciplina. Porque quem quer ficar ali tem que demonstrar que tem condições para isso. Que não traz nenhuma deficiência do mundo astral. É basicamente isso que nós nos preocupamos. O ser, quando chega, é acompanhado diretamente às clínicas da quinta dimensão. Os arcturianos verificam os padrões vibracionais da estrutura espiritual e das estruturas psíquicas. Alguma coisa que seja antinatural da quinta dimensão são retiradas desse ser e desintegradas. Desta forma, o ser vai adquirindo gradualmente a nossa forma. Entendeu? Entendi. A nossa forma. Até que ele
não estude para obter a forma, ele não a terá. O estudo faz a forma do ser. Como há um ditado na terra que diz: não é o monge que faz o hábito. Ou não é o hábito que faz o monge, mas sim o monge que faz o hábito. Entendeu? É basicamente isto que a gente faz. É mais simples do que aquele que se parece. Tá certo. Entende? Às vezes esses espíritos, a gente pega neles, agarramos neles e vamos em mercabas, não é? Que são as tais ditas naves da quinta dimensão, mercabas, onde levamos esses seres a mundos mais evoluídos para ver como é que ele reage com as leis planetárias da Terra ali, com muito mais exigência. Porque a lei não ofende, a lei dá crescimento. Quando o ser que vai connosco nessas viagens não está em condições, é visível. É visível pelos seus olhos, pela sua forma, porque a vibração daquele mundo ou daqueles mundos superiores é de tal forma grande que afasta a essência do espírito que ali está. Ou seja, não é a essência que ele é, mas sim essências negativas que ele ainda possa trazer consigo. São estas experiências que a gente faz em mundos superiores com espíritos livres para ver se eles podem entrar na erraticidade da quinta dimensão. Uau. Entendeu? Sim. É bem isto assim. De tudo que o elemental falou, elementar ou elemental? Elemental. De tudo que o elemental Novox falou, o que você acha que nós humanos vamos ter a maior dificuldade de compreender? É traduzir as religiões para conhecimento. Ali o espírito não pode entrar com fé. O espírito tem que entrar com vontade de ter conhecimento. Porque fé é uma ferramenta que o espírito utiliza para para se manter em conexão com o possível Deus que ele cultua. Entende? Então, tem que perder essas caracterizações de vaidade, de fé, até de caridade. Até de caridade. Até de caridade. Claro. Porque ali não se pratica caridade. Ali pratica-se conhecimento. Claro. Ali ninguém está a trabalhar para fazer um edifício. Os edifícios já surgiram e eles é que vão fazer com que os espíritos ocupem isso, que já têm bibliotecas próprias, para o espírito entrar, deixar essas emotividades no astral e partir para um mundo com vontade de estudo. Nossa. Para o mundo de quinta dimensão. Com vontade de estudar. Se ele não está apto, ele pode estar apto no mundo astral. Os espíritos superiores do mundo astral podem dizer que ele está apto, mas se ele chegar lá e não demonstrar os requisitos que são exigidos nesta realidade dimensional de quinta dimensão, ele volta para trás. Volta. Para limpar a fé, a caridade, o amor. Porque eu digo isto muitas vezes, que o amor ainda não está aqui. Não. Aqui o que está é safe-se quem puder.
Então, nesse safe-se quem puder. Manifestam-se às vezes pessoas que ajudam naquilo que podem, mas isso não é amor, isso não é caridade. Amor e caridade é dar sem ter a intenção de receber, mas sem receber. Sem receber. Sem receber. Uhum. Se ele for para lá com esta teoria, ele volta para trás. Porque ali nós estamos a aplicar as leis. Ali estamos a fazer com que ele entre numa evolução da lei com o conhecimento que deve ser e que o espírito tem que ter vontade, atitude e reação. É o que ele tem que ter. Se ele não tiver isto, ele não vai. Porque, o que é isso? Espalhar um vírus na quinta dimensão? Já bastou a experiência entre as trevas e a humanidade. Entendeu? Claro. Quais são as principais diferenças estruturais e físicas entre a terceira dimensão onde acredito que estamos e a quinta, onde existe essa realidade? Na quinta dimensão, nada tem aspectos criadores. Nada tem o quê? Aspectos criadores. Aspectos Criadores. Por que é que eu digo isso? Aspectos criadores não entra manipulação criadora nesses mundos ou nessa dimensão, que é a quinta dimensão, não entra nada dessas tolices. Não entra. O ser tem que tomar conhecimento que Deus não é amor. Deus é uma manifestação do conhecimento. E o espírito se veste com o conhecimento, esse sim pode entrar em outra postura dentro da lei. Porque cada avanço do espírito, ele vai deixando os casacos velhos para trás, os ternos velhos para trás. Entende? É assim, não pode haver aspecto nem forma do corpo astral. O corpo astral é-lhe retirado. Nossa. Porque na quinta dimensão não há necessidade de corpo astral. Não há. Não. Há necessidade de um corpo mental inferior. Que é quando ele ingressa, perdeu a forma do astral, porque quis, renegou todas as saudades dos seus entes queridos. Se ele levar isso em corpo astral, não entra. Então, vale mais tirar o corpo astral e ele entrar com o corpo mental inferior. O corpo mental inferior em si, o que é que ele faz? Dá a capacidade ao espírito, não é? Agora, a gente pode dizer espírito com o corpo mental inferior de ter a capacidade de adquirir e de moldar o seu corpo como manda todas as leis da quinta dimensão. O espírito, pelo conhecimento, faz o seu corpo. O espírito, pelo crescimento, faz o seu corpo. E, veja, eu posso ter uma forma azul, porque tenho, mas pode existir seres que tomam uma outra forma, que está ligadas ao seu povo estelar. Ao seu povo estelar. Ele pode ter sido resgatado como um draconiano, chega à quinta dimensão, ele apenas tem que deixar o corpo astral. Adquirir o corpo mental inferior. E nesse corpo mental inferior,
vai se manifestar o seu corpo draconiano dentro dos padrões da luz. Não é do bem, é da luz. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso. Entende? Então daí nasce a emotividade que aprisiona. Nasce o quê? A emotividade. A emotividade, ou seja, expressar o sentimento e a emoção e ficar correndo atrás de se tornar alguma coisa, fugir de não ser o que não quer Isso. e apego à ideia de eu não tenho, preciso ter. É isso mesmo. E isso aprisiona, Isso aprisiona. dentro dessa prisão do Criador. Dentro da prisão do Criador. A quinta dimensão já vai dar ao homem conhecimento suficiente para ele assumir a sua forma de divindade. Nossa. Não é? A sua forma de divindade. Porque quando chega à quinta dimensão, ele torna-se ele mesmo num co-criador. Não é um Deus co-criador ainda, mas é um adepto a ser um Deus co-criador. E volta à sua razão. Entende? Quando ele, dentro da quinta dimensão, adquire o mental superior, que é outro corpo, aí ele tem a capacidade de se sentir aquilo que faz parte do homem. Que às vezes as pessoas dizem que é Deus, é que é isso, Deus é omnisciente, omnipotente e omnipresente. Tudo isso são limitações. Se Deus fosse isso, não, meu Deus. Isso é um Deus criador, manipulador. Entende? Então, já preparado, já com o seu mental, corpo mental superior, o espírito tem a capacidade de criar mercados à sua volta e de viajar por esse espaço profundo. Às vezes, esses espíritos são confundidos como anjos. Você entende? Claro. Como anjos. É assim a realidade da quinta dimensão. Claro. Então, o Novox estava falando para a gente sobre a ideia de que na quinta dimensão se usa apenas o corpo Mental pronto, corpo mental. inferior, Mental inferior. inferior e depois, quando adquirir o conhecimento que lhe é exigido e que lhe dá a forma, uma forma luz, não é? Do seu corpo draconiano, vamos supor. Então ele, dentro desse corpo mental superior, ele tem a capacidade de gerar então formas mercabas para transitar, transmigração. Para transmigrar entre densidades. Entre dimensões. O papo tá profundo aqui. Mas a gente vai chegar lá, vamos alcançar o seu pensamento. Daí assim, então, quais são as principais diferenças de um corpo utilizado na evolução da quinta densidade para essa evolução da terceira densidade? O nosso corpo comparado com o de vocês que habitam na densidade acima referida. Nós não temos corpo, não temos duplo etérico, não temos corpo físico, não temos Corpo astral. corpo astral. O corpo mental tem uma matéria própria à quinta dimensão, mais subtil que todas. Mais sutil que todas. As outras abaixo. Então, esse corpo da quinta dimensão, que é o corpo mental inferior, que depois pode fazer a transição para o mental superior, dependendo da aquisição de conhecimento da consciência que lá chegou. Isso. Estou no caminho. É. Pronto. Então,
esse conhecimento torna vocês capazes de escolher o tipo de corpo que terão, porque a densidade de lá não é tão materializada quanto esta, ou seja, quintessenciada, sutil, Isso. como você mesmo mencionou. É verdade. Mas vamos ver Aham. o seguinte. Hum, a quinta dimensão, relativamente à densidade dos nossos corpos, ela atrai certos requisitos. Ela atrai. Certos requisitos. Já da mãe Gaia a despegar-se da carcaça chamada planeta, essa matéria bruta, densa. Então, a Terra por si, quando se desapega, dá-nos da mesma forma elementos que são proporcionais a nós podermos formar o nosso corpo. Aqui. Aqui na quinta dimensão. Então, deixa eu entender bem. Quando se fala de transmigração Isso. entre dimensões, agora estamos falando entre transmigração planetária e de dimensões. E da dimensão. Porque o planeta de onde você vem é outro. É outro. Isso. E aí então está explicando que quando chega na... Então está explicando que quando chega na Terra, Isso. aí vocês, por conta de Gaia e Terra. Gaia, então, seria o espírito da Terra, certo? O espírito da Terra. Para espírito da Terra, para as pessoas entenderem. Então, daí está dizendo que quando chega aqui e esse Merkaba, que é um veículo consciencial, Isso. que vocês utilizam para sair daquela densidade para chegar na nossa. Então, a hora que chega aqui, é necessário a se adaptar àquilo que é requerido para existência aqui. Existência em termos de interação com qualquer consciência daqui na quinta dimensão. É certo. Antes de tentar responder a isso, dando continuidade. Fala mais alto. Fala mais alto, por gente. Isso. O corpo mental inferior, eu acho que não me expliquei bem. Tá. O corpo mental inferior, quando o ser começa a ter o conhecimento, o ser começa a adquirir a sua verdadeira forma como ser, como origem. Veja, o espírito sai do corpo astral, entra na dimensão, na quinta dimensão, está a fazer os seus estudos e dentro de si aquele estudo dá-lhe a forma. E pode ser um inseto, chamado os insetiçoides. Mas isso não seria uma parceria com vários espíritos que formam um espírito grupo para interagir lá? Não. Um só de vocês já consegue criar isso. Às vezes as pessoas limitam-se tanto, que querem que as coisas lá sejam iguais às querem que as coisas têm que ser realmente assim. Não. Para haver uma compreensão das coisas, a gente não pode falar sobre uma linguagem humana e, de repente, ir querer inserir à força toda o pensamento humano da forma física e o pensamento humano da forma astral. Tá certo. Então lá, um só consegue criar. Um só consegue criar. Claro. A pessoa em si, o espírito em si, que utiliza o mental inferior, ele próprio consegue despertar o átomo de vida que ele carrega. Ou seja, a força divina dentro de si de gerador. De gerador. Então vê, ele não tem corpo astral, tem corpo mental, e o corpo mental possibilita ele estar em todas as coisas da quinta dimensão. Dá-lhe omnisciência, omnipresença e omnipotência. E pode, quando ele começa a despertar, vamos dizer assim,
as pétalas de 1000 lótus, que não tem a ver com o chakra coronário, mas tem a ver com o despertar daquele átomo de vida que às vezes certas pessoas chamam de chamatrina. Aham. Quando a chamatrina desperta na consciência que agora utiliza um corpo mental, meu amigo, não há portas nem janelas. Uau, Não há portas nem janelas. meu Deus. Você entenda que você, ao atingir o corpo inferior, tem Corpo mental inferior. o corpo mental inferior. Você adquire a omnipotência. Aham. Quando você atinge o corpo mental superior, você atinge a omnisciência. O seu pensamento está em todo lado. Uau. Entende? No início, no princípio iniciático, entre transição, posso falar assim? Com Entre a certeza. transição do corpo mental inferior para o corpo mental superior, nós criamos a esses espíritos um Uma faculdade. campo de contenção para que ele tenha a capacidade de entrar numa outra realidade ou numa outra capacidade espiritual que ele acarreta. De existência. Então, ele não pode passar de omnipresente para omnisciente. Não. Ele tem que ter um tempo de desapego do seu corpo mental inferior. Maturação, né? A maturação do espírito existe ali também. Aham. E há uma coisa que eu, se me for permitido dizer, que era o seguinte: nós lá não utilizamos a forma ou o termo, somos extraterrestres. Então, Não. espero bem, né? Não. Aquilo que se utiliza é que nós somos espíritos de uma outra dimensão, de uma outra erraticidade, com já o princípio dos 3 dons dados pelo gerador ao espírito. Ah, Esses 3 princípios foram dados por o gerador ao espírito. O Criador, o Deus Criador, não tem isso. não tem isso o quê? Omnisciência, omnipresença e omnipotência. E quando se pensa em gerador que cria espíritos, segundo o espiritismo simples e ignorante, e segundo o espiritismo ele vai tendo as suas experiências, e ele não precisa passar pela fieira do mal, mas precisa ter todas as vicissitudes necessárias para ir angariando evolução. A sua visão, obviamente, pode não ser igual e às vezes está muito chocante ou diferente. Como que é a sua colocação a respeito desse assunto? O espírito em si, ou o espiritismo em si, quando transmite essas leis, foi naquele tempo, naquela altura. 1850. Pronto. Naquele tempo, naquela altura. E Allan Kardec não pôde exprimir mais coisas, porque já aquelas coisas poucas que ele estava a transmitir já mexiam na humanidade com Já eram grande desafiadoras isso. para a mente daquele tempo. Isso daí. Então, quando o espiritismo diz que é o espírito, não. Existem espíritos que não têm que passar por provações algumas. Aham. Por provações algumas. Ele queria tirar a ideia que existe privilégio. Não. Isso é coisa. Temos que dizer assim. Isso será correto se for no astral. Ah, Jamais numa quinta dimensão, numa sexta, numa sétima. Isto não nos torna perfeitos, porque eu disse, não nos chamem extraterrestres, mas chamem-nos sim espíritos. ah, Entendeu? claro. Espíritos. Porque assim nós estamos a dar e a formular a ideia de que todos somos uma só consciência no gerador. Deus, gerador
de co-criadores. Uhum. E esse princípio até está no humano. Até está no Até está no humano. humano. Porque o ser humano, ele que, como não se preocupa muito com o desenvolvimento das suas estruturas espirituais e psíquicas, os seus dons psíquicos, ele como não se preocupa muito, Com seus dons psíquicos. psíquicos, porque ele não se preocupa muito, ele utiliza a cocriação para criar formas que a gente chama formas de pensamento ou agregados psíquicos. Ele é um co-criador das formas de pensamento que entram dentro da sua estrutura humana, psíquica e mental. Ele é então aí um co-criador que faz aquilo involuntariamente por ignorância, ou seja, por inconsciência. Sim, isso mesmo. Porque, vê uma coisa, quando o homem começa a dizer, eu não sei, eu não percebo, eu não entendo, isto não faz parte de mim, eu ando cheio de dificuldades, eu ando cheio de problemas, eu não valo nada, não tenho valia alguma. Não tenho valia alguma. Então isso faz com que as formas de pensamento que ele tem sejam ainda se transformem ainda em demónios internos. Porque aquele que não se ama, aquele que diz que não sabe, que não compreende, está-se a unir a quê? A uma força geradora ou simplesmente a uma força criadora e manipuladora de problemas, que utiliza as descompensações do próprio ser, não é? Para matar sedes, fomes trevosas. Formas trevosas. Quer dizer, a sua capacidade psíquica não está a ser utilizada da forma mais correta. Está a ser usada para proveito de outras forças. Entendeu? É isso. Então ficou claro que existe o ser criador, o ser gerador, que é Deus, e Deus está além de qualquer definição que qualquer consciência possa enquadrá-lo. Nós não podemos chamar a Deus gerador ser. Nós utilizamos uma palavra que é a força geradora. Podemos dizer assim, a força geradora é o absoluto, é o verbo. Quando a gente diz isso, nós não ficamos situados em regiões conectadas às dificuldades psíquicas, às depressões. Não. A gente quando diz que Deus é uma força. Me perdoe, Novox, tivemos aqui uma interrupção. Então, estava dizendo a diferença entre o Deus gerador e o ser criador. Então, acrescenta a sua resposta se todo ser criador é necessariamente mal. Eles não passam de espíritos. Certo. Não passam de espíritos. Espíritos agregados à matéria. E como foram os primeiros, eles dominam a matéria. Entende? E como eles dominam a matéria de uma intensidade muito forte, eles alimentam-se da força vital dos espíritos aos quais eles dão os seus corpos, a sua matéria, não é? E dominam. De que é que se alimenta, por exemplo, Javé, o espírito criador? Então, trouxe a ideia de Javé e do que ele se alimenta. Depois a gente vai saber primeiro quem que é Javé. É
é um espírito criador. Um espírito criador que dentro do seu universo é um de muitos deuses. Um de muitos deuses. Nós temos Javé como o espírito criador. Ele tirou da sua própria matéria, não é? Da sua própria estrutura universal, ele tirou bocados, podemos dizer assim, do seu corpo e inseriu consciências suas para gerar formas dele em outras realidades, onde ele pudesse dominar tudo, entendeu? Sem que esses tivessem consciência de que existia um espírito acima deles. Entendi. Só que se eu sou um Deus criador, ou seja, eu tenho a capacidade de criar um planeta inteiro porque eu já alcancei esse nível de consciência. E daí, se eu quiser que tudo que eu crio Seja destruído. ou seja destruído, ou seja escravizado, ou haja do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Não, dentro dessa lei de Javé, ninguém tem nada a ver com isso. Pronto. A não ser os deuses co-criadores. Que é fácil criar, não é? Difícil é dar sustentabilidade e acolhimento àqueles espíritos que vão ingressar dentro do universo de Javé. Por acaso, o meu amigo está dizendo que eu posso fazer o que eu quero contanto que eu não incomode os outros? É. É verdade. É verdade. Literalmente? Literalmente. Então, o Deus criador, quando ele inventa de fazer alguma coisa que não está dentro da lei do Deus gerador, então ele atrapalha a criação dos outros. Atrapalha. Só que existe aqui uma coisa muito do Cristo cósmico. O Cristo cósmico, ele tem um universo co-criador feito à imagem do Pai. Tá. Não é? Então, esses Cristos cósmicos que têm os seus próprios universos, têm os seus espíritos dentro dos seus universos. Quando o Cristo cósmico decidiu bloquear a manipulação de Javé por todo o universo, a única coisa que restou a Javé foi ingressar no planeta Terra, nas camadas trevosas, onde o arcanjo Miguel lhe construiu um inferno. O inferno foi construído para ele e para todos aqueles manipuladores. Para conter o mal feito e não estragar a festa dos outros. Isso. Então, qual seria o universo paralelo que tinha se agregado ao universo de Javé? Foi o universo de Shiva. Porque Shiva, ele ao princípio era um criador. E Shiva era destruidor, e Shiva era renovador, fazia aquilo que queria também. E idêntico a Javé. Quando Vishnu... Quer dizer, não tem só um. Não. Imagina vários leques, 50 leques à volta, e são poucos para dizer quantos criadores existem. Nossa. Entende? Então, continua. Então, quando Shiva foi visitado por Vishnu, que é o Cristo cósmico, não é? Vishnu disse-lhe, olha, isto é mesmo assim. Às vezes a gente parece que as coisas têm... Mas é assim isso, mesmo. mas é assim. Eles falam como todos nós falamos. Eles conversam como todos nós falamos. De outras formas. Mas é a comunicação. Tá. Não é? Então, Vishnu disse-lhe, olha, tenho um reino que eu te queria mostrar. Olha.
tenho um reino que eu te queria mostrar. Disse a quem? A Shiva. E Shiva disse, mas que reino é esse? Agora, temos de fazer aqui um travão para podermos compreender como é que os deuses criadores se tornaram deuses criadores. Por favor. Por favor. A energia do gerador é muito forte. E então, quando o gerador vai gerando espíritos, vida, os que são os primeiros, afastam-se porque existem outras potências a serem criadas. Só existe criador, porque deuses criadores, porque eles estão na periferia, Na periferia. isso, do cosmos. Os seus universos, criadores, não é? Eles como criadores, pela força da criação que não para é intensa, eles se afastaram da luz. E como deixaram de estar em conexão com a luz, tornaram-se criadores. Decidiram criar vida. Agora, nós podemos falar o seguinte: o princípio gerador está no Criador, mas ele não tem consciência disso. Mas há lá aquela coisa, aquela informação de vida. E ele, ao ter, ele pensou que aquilo que ele tinha era ele próprio. Deus. Então, Deus então tornou-se não num gerador, mas num criador, porque a palavra gerador ele não a compreendia, ou seja, ele não entendia o que era a luz do verbo do absoluto. Ele, como estava afastado dela, ele criou a sua própria luz. Entendeu? Então, isto dá para termos uma ideia de que os deuses criadores são aqueles que se afastaram da luz para que outros espíritos fossem gerados. Claro. Então, como eles são criadores e como o gerador não entra naquela justiça humana, justiça intergaláctica, justiça galáctica ou estelar. Que vai do material até o astral. Isso. E mais. Até a quarta dimensão. Isso. Então, nós temos que compreender uma coisa, é que a manifestação da força do gerador é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela expande, os criadores absorvem aquele átomo, não é? Eles geram, tiram dos seus corpos matérias de si mesmo, e o gerador impulsiona todos os espíritos, tanto para o reino dos criadores como para o reino dos co-criadores. O erro de uns não é o erro dos outros, porque os outros não erram. Vamos lá, e trouxe mais uma palavra, co-criador. O que diferencia um co-criador do criador? O co-criador cria a imagem do absoluto. Não cria a sua própria imagem. Já o Deus Criador cria a sua própria imagem. A diferença é que um segue as leis do equilíbrio e o outro faz aquilo que acha bom. É mesmo isso. O outro recebe a vontade do gerador e que a vontade prossiga por ele mesmo. Aí não existe forma de matéria, não existe, por exemplo, simetria entre a matéria do Criador e entre a matéria de um co-criador. Porque um criador é sempre subtil, subtil, subtil. E a do co-criador é como? A do co-criador é subtil, é tudo espiritual. E a do criador? O criador é densa, é prisões. Já vê maluco,
é psicótico, é ordinário, não tem senso de humor, é sanguinário, é esfomeado. Esfomeado. E todos os planetas por si criados, todos os espíritos que, em vez de irem para corpos mais pequenos humanos, não é? Ou de outros seres, que não vamos agora aqui estar a falar, porque não me é permitido. Os primeiros espíritos que já emite, não é para planetas. E os planetas tornam-se naquilo que ele é. Prisão. Prisão. Então, veja uma coisa. É uma prisão. Então, os co-criadores, quando se unem ao universo e o tornam paralelo, vão libertando as almas Da prisão. da prisão. Então, vamos dar o exemplo de Vishnu, que é o Cristo cósmico. Vishnu diz o seguinte: bom, esse negócio de ele fazer a festa que quer vai atrapalhar o equilíbrio daquilo que eu estou realizando, pô. Isso. E aí ele diz assim: qual que seria o antídoto para esse vírus, para esse desequilíbrio? Como que eu arrumo isso sem desrespeitar? Porque ele também não pode impor a dele ali, porque daí ele vai estar fugindo do equilíbrio dele. Mas não existe essa coisa do equilíbrio ali. Porque isso é coisa humana. Ou é equilíbrio total ou é desequilíbrio total. Vê uma coisa. Quando um Deus co-criador convida o outro, e já estamos a falar de Shiva, de Vishnu, Shiva. Quando ele diz Shiva, quer-te mostrar um reino celestial. Foi o primeiro que ele tentou agregar em termos de trazer uma solução para aquela, vamos chamar de aberração? Sim. Podemos? Sim, porque essa aberração, ela criava, como Shiva, ela criava formas horripilentas. E nessas formas horripilentas, já vê que é invejoso, conseguia sentir o que os outros universos, principalmente o de Shiva, realizava. Então já vê tinha que ter de ser para as formas mais feias. Tinha que o quê? Ter as formas sempre as mais feias. Dos seus deuses de si mesmo, sempre mais feias. Porque ele já tinha transmitido o medo, a sede. E essa sede que eu estou a falar é uma sede espiritual. Entende? Então, todo homem é psíquico, porque o Javé maluco também é psíquico. Quando fala psíquico, quer dizer maluco? Desorganizado, destabilizado. Emocionalmente, psicologicamente. Isso. Não tem agregação nem comunicação com o gerador. Não tem. Entendeu? Não tem. Então, continuando o nosso diálogo. Só que, abrindo um parênteses, Vai. quando você falou vai criando espíritos novos e tem uma potência e aqueles da periferia vão se distanciando ao ponto de até perder a consciência da luz que são e se acreditam o próprio gerador. É isso. É isso. Então eles não têm culpa de fazer, de praticar o mal feito. Não, mas assim como o gerador expande, não é? Também puxa para ele. Ele faz a respiração, que é a respiração, o sopro da vida, chamado sopro da vida. A expiração e a inspiração. Isso. Quando ele já deu a maior parte àquela de seres em atividade, não é? De espíritos em atividade, o gerador invoca os deuses criadores a voltarem. Entende? Então,
ele não é vítima, não. Não. Porque o gerador diz: regressem a casa. Vamos supor que é assim: regressem a casa todos os meus filhos primogênitos. E eles ouvem aquela voz, já estão esquecidos há imenso tempo. E dizem assim: mas eu vou escutar. Quem é aquele maluco que me está a chamar? Que é isso? Não. Estou aqui, estou bem, vou fazer o que eu quero. Ele ainda me dá. Ele não tem consciência que é o gerador, mas ainda recebe aqui espíritos. Agora vou estar a ouvir um maluco para eu regressar aonde? Aqui. Ele se tornou completamente desassociado da luz. Perdeu a luz geradora e criou uma própria luz. Mas, Novox, precisava existir um fator de intenção pessoal do Criador, porque senão quem é culpado disso é o gerador, que deixou esticando e o cara perdeu a consciência dele. Então, você quer dizer que, olha lá, conta pra mim, o criador nunca perde consciência do originador, não, Não. do gerador. A gente não pode pôr as leis Humanas aí. Imagina que Vishnu recebeu a ordem, como Cristo Cósmico, de criar leis. As leis foram todas transmitidas a todos os deuses criadores e co-criadores. Agora peguei o elemento que faltava. Eles têm essas leis e não as utilizam. Porque eles não as utilizam, vão se agregando cada vez mais da luz. Aí que perdeu a consciência. Isso. Perdeu a consciência de si mesmo. Era esse o elemento que estava me faltando. Porque ele não obedeceu às 3 leis. Quais 3 leis? Então tá. Então Vishnu criou várias leis, das quais 3 são principais, ou só 3 leis? 3 leis. Causa e efeito. Quer dizer o quê? Causa e efeito quer dizer, para que exista um criador, tem que existir uma causa. Ou seja, para que o efeito que é dado do criador, a causa tem que vir primeiro. E o gerador é a causa de todas as coisas. Porque ele é o princípio inteligente de todas as coisas. E o princípio inteligente de todas as coisas é uma luz. Simplesmente uma luz cheia de prosperidade. Falando assim, não há dor, não há morte, não há nada. Nos mundos dos co-criadores, a morte não existe. Certo. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: cada planeta criado por Javé tem como sombra um planeta de um co-criador. Claro. Por associação. A associação e formação de 2 universos que são paralelos. Tá ali uma associação curativa. Isso. É como se criasse uma ambientação para promover a autocura de dentro para fora. Isso, sim. É isso? É isso. Os co-criadores emanam forças de uma força geradora que vão embutir, vão impregnar nos criadores para que eles se renovem, para que eles libertem as almas, libertem os espíritos que roubaram. Podemos dizer assim, roubaram. Porque vê, quando eles, e isto vai ser bem compreensível, quando eles receberam, vamos falar, agivas, os espíritos ogivas, e ignorantes, mas não é ignorante, ela vai confiante que o seu irmão que a vai receber a possa a colocá-la a funcionar com as 3 leis. Eles receberam as 3 leis, não quiseram cumprir, os espíritos vieram, e eles não aplicaram nunca as 3 leis.
Daí as prisões. Claro, claro. Eles, depois de não terem aplicado as 3 leis, foram, com o progresso do espaço e do tempo, perdendo a consciência da unidade com o Deus gerador, tornando-se então criadores da própria imagem. Isso mesmo, está corretíssimo. Entende? Agora, continuando, Shiva, estávamos a falar de Shiva. Vishnu convida, Shiva vai ao reino celestial e fica abismado com o que vê. Ou seja, ele, vamos ter que dizer assim, de uma forma humana, ele despertou a sua própria consciência cósmica, a consciência como co-criador. Diz, afinal, eu não sou a luz, eu não sou Deus, não. Eu sou um co-criador da vontade, do verbo, do absoluto, a quem Shiva e Vishnu conhecem como Narayana, Que é o quê? que é um nome hindu, utilizado pelo povo hindu. Para. Narayana Que é é o um nome nome hindu utilizado para quê? para designar o verbo, o absoluto, o gerador. Aquele, entre aspas, espaço celestial. Isso. Quando ele... Mas deixa eu fazer uma questão. Esse espaço celestial não seria o caso de Vishnu ter levado, como chama outro? Shiva, para um universo dele, para Shiva ver como que funciona um universo bem organizado, ou Vishnu levou logo para o gerador? Não, Vishnu levou logo para o gerador. Foi isso? Vishnu não quer mundos. Vishnu não quer nada. Vishnu nem quer dimensões. Vishnu quer que os espíritos tenham conexão direta. Sem ter a consciência de multidimensões, disto e daquilo. Que isso são coisas de deuses criadores. Não são coisas de co-criadores. Dimensões e multidimensões são criadoras. O tempo e o espaço é criador. A dimensional e a temporal, criador. Nossa. Criador. Os criadores só aceitam universos feitos pelo gerador. E então eles trazem jivas. O que é isso? Jivas é espíritos, é almas. Ah, é? Entende? Jivas é o quê? Jiva é um termo indiano que significa espírito. Pois não. Entende? Então, quando você se manifestava na Índia, que nome que você dava? Tai. Deixa, a gente fez uma anotação aqui. Depois a gente vai esclarecer. Pois não, e aí? Vasudeva. Vasudeva. Sabe que tem um mantra que diz Vasudevaya. Não lembro. Enfim, vamos voltar aqui. Já descontraímos bastante, né? Pronto, podemos voltar. Continue, por gentileza. Então, Shiva traz os espíritos e traz os princípios libertadores da humanidade, que seria a yoga. As 7 yogas que Shiva trouxe desse reino espiritual. Você entende? Uma vez que visitou, despertou e tomou consciência que ele não era sozinho. Que ele não tinha que combater nada. Que ele não tinha que gerar, que não tinha que criar nada. Todas as suas aberrações criadas como criador foram completamente desintegradas. As formas, não o espírito. Os espíritos regressaram, Vishnu levou e foi dada uma nova oportunidade a esse espírito. O único espírito
que não conseguiu ir foi Kali, Nossa. que foi roubada por Javé. Roubada. Por Javé. Tinha um discernimento de gênero aí, feminino. Isso. Era como se... Era, não. É andrógena. Ah, entendi. Entendeu? Tinha primeiro o princípio feminino, Claro. depois o princípio masculino. O andrógeno é o contrário. Tem o princípio masculino e depois é que tem o princípio Isso, feminino. isso. Entende? Então, só aqui ver um bocadinho. Claro. Claro. Então Shiva pediu a Vishnu se ele poderia recuperar a irmã. Shiva pediu a Vishnu. Se ele podia recuperar Por a irmã. que? Sim, mas por que ele pediu a Vishnu se os dois se tornaram co-criadores? Provavelmente porque Vishnu já tinha mais experiência. Sim. Já era um mensageiro do próprio pai. Entende? Sim. Daí se dizer que é a mão direita do gerador. E dizer eu e o pai somos um. Isso daí. Então, Shiva, para não estar a incomodar o gerador, incomoda o seu irmão. Não é? Incomoda o seu irmão, o qual respeita como instrutor da vida espiritual, não da vida material. Entende o princípio espiritual em que nos universos co-criador, o espírito vibra sem nenhuma dimensão ou multidimensão. Não existe paradas de tempo, não existe fronteiras limitativas entre dimensões. Tudo é uma coisa só. Mas se não existe nada, como que eu posso dizer que tudo é uma coisa só porque não tem nada? Não tem graça viver lá. Como é que uma pessoa que vive num reino criador pode querer pensar com a existência de um reino co-criador? É limitado. Claro, então por isso que quando se pergunta no Espiritismo sobre Deus, ele diz: vocês não podem compreender porque falta-vos um sentido? Isso. É isso aí. E qual é o sentido que falta? E aí? É o sentido de desprendimento da matéria na sua totalidade. É a sua liberdade das prisões que o aprisionaram cada vez mais à Terra. Vê, ele era o universo criador e foi descendo. E foi aprisionado. Entendi. O universo não deixou de ser comandado por Javé, mas muitas das suas próprias criações de si mesmo foram arrebatadas para os infernos. Poderia dizer aqui infernos planetários. Pois. Porque existem outros mundos inferiores, onde estão outras formas humanas em densificação, em expurgação. São manipulados por outros seres negativos também, Oh, meu pai. entende? Para os corrigirem. Entende? Agora, não pense que é só a Terra que está a viver essa dificuldade. Não pense. Tem lugar pior? Tem os mundos que eu falei. Quais são? Planetas atrasados. No nosso sistema solar tem? No nosso sistema solar tem. Pode dizer quais são? Não posso. Tá bom, então. Não posso. Se eu Pronto. puder dizer, entretanto, se me for autorizado, eu digo. Até o final do nosso Até ao encontro. final do nosso encontro. Não, tudo bem. Isso aí é informação também estéreo. É verdade. Então, resumindo então,
Vishnu levou Shiva? Shiva. Shiva teve a dimensão do seu potencial e a consciência que estava Errado. enganado, Errado. 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 Porque também não utilizava as 3 leis transmitidas. Porque ignorou e quis ser Deus. Quis ser Deus. Criou anomalia no sistema completo. Isso. E a pergunta que eu estava guardando aqui na minha cabeça é o seguinte: se Vishnu não tem como, nem é que não tem como, se as criações dele não são sensíveis, ou seja, de matéria quintessenciada, tanto quanto aquelas do Criador, como é que ele pôde acoplar a parte dele de co-criador na do Criador, se na parte do lado dele não existia nada disso? Falei antes de responder, boa pergunta. Aí a gente pode dizer que não é Vishnu, é Shiva. Que Shiva é que se agregou a Javé. Mas a gente tem que entender um reino Abri um parênteses. um reino co-criador. Nós temos que entender que ele é móvel. Móvel em si. Ele é móvel. Ele se adapta à matéria densa sem se apegar a ela. Ou seja, ele se agregou a Javé sem que Javé soubesse que ele estava lá. É como se eu jogasse a areia num aquário de pedra. Isso, sim. Isso. Entende? Isso, sim. Infiltra sem ser tão duro, sem ser tão denso. Sim. Mas ainda é uma analogia muito humana. É verdade. Ainda é. Ou seja, as leis por si só e a inteligência do co-criador, a pedido do Deus gerador, foram ali buscando, igual as nossas células no corpo, quando come uma bactéria, pô. É verdade, é isso mesmo. O ser humano não sente aquilo que o molda. O que o molda são os átomos. Isso. São as moléculas. Então, imagine que todo o reino, todo o universo de co-criador de Shiva se agrega molecularmente a uma estrutura que tem átomos e moléculas, mas em proporções mais densas. Porque enquanto um tem a vibração toda da luz, o outro vive na sua própria escuridão. Você entende? Sem esquecer que o princípio divino do gerador, que é uma luz meio apagada, continua dentro de cada ser criado, sem perder nem um pouco da sua potência. Não. Quando Cristo veio à Terra, quando Cristo veio à Terra, ele deu um grande exemplo. Ele conversou muito com o Espírito de Javé. Não estamos a falar do Javé primordial, mas estamos a falar de uma criação dele, que ele criou de si mesmo. Que chegou à Terra, viveu na Terra, pensava que era o superior, que ele é dominador de tudo, mas ele era comandado por outra força que o criou. Não se lembrava de si mesmo, porque cada forma que ele criava sobre si tinha o seu psiquismo. Não se recordava Da ligação com a da fonte. ligação. Porquê? Com a fonte. Com a fonte de Javé. Ah, não estamos falando do Deus gerador ainda. Não, Entendi. Claro. Assim como é Javé, são todas as suas criações. Não se lembram umas das outras. Tanto que Javé não tem condições para se lembrar que é Jeová. Ou seja, tem mais? Ao contrário. Jeová não se lembra que é Javé. Porque o que está acima dele comanda-o. Esse pensa que manda em tudo. O outro é comandado, mas não sente. E pensa que manda em tudo. Então, são
espíritos, criações de espíritos, não é? Que Javé acoplou na sua matéria densa com o seu princípio. Tem alguma associação entre Shiva e Krishna da mesma ideia ou é diferente? É diferente. Qual que é? Krishna, ele é a revelação do amor. Do amor. Krishna é um ser utilizado. É uma forma, podemos dizer que é uma forma de Vishnu. Vishnu projetado, digamos assim, para vir aos planetas impor, colocar ordem e amor. Claro. Ele luta, traz a paz e espalha o amor. Não é? Ele faz tudo na brincadeira. Ele brinca. Ele quem? Krishna. Ele brinca com os humanos que estão aprisionados na matéria de Javé, para os libertar, para cuidar deles. Dizer-lhes, vocês vieram para aqui, não pensem que são abandonados. Não pensem que não são Deus. Serão deuses co-criadores. Por isso eu vos trouxe o amor para que a mentalidade psíquica se começasse a manifestar, para que vocês pudessem transmutar isso com o amor. E chama-se isso, Krishna chama isso, a transcendência. Perfeito. E depois, a gente vai finalizar esse primeiro bloco e, com a sua licença e permissão, podemos começar um segundo? Podemos. Perfeito. Tá agradável? Tá. Muito bom, então. Então a gente vai fazer o seguinte. No segundo, eu já quero começar perguntando da ideia do Mahabharata, do Bhagavad Gita. Isso. E do qual... Ramayana. E do Ramayana, isso. E qual que é a mensagem essencial deles? Você vai me dizer. E também quero saber se Brahma era um co-criador ou um criador, ou se é uma festa à parte. Não, espera aí, você já fala daqui a pouco. Tá bom? Tá bom. Então, para finalizar, uma mensagem final para quem está ouvindo da importância de tudo isso. Por que é importante compreender tudo isso? Porque o homem... Por que para o ser humano é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? Porque o homem é mais do que aquilo que pensa. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades. O homem tem que saber dizer merda para ti. Para Deus, né? Merda para esse Deus Criador. Que só me traz problemas. Limita completamente. Isso. Escraviza. Isso aí. E quem sabe a gente vai poder falar também da ideia de que o ensinamento básico da humanidade é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, libertar-se do apego às posses, paixões e desejos, que fala um pouco daquele das 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. Então, quem sabe já não é um terceiro encontro, se for da vontade do amigo e de Deus. Então, pronto. Mas vamos voltar aqui e começar o nosso segundo encontro daqui a pouco. Tudo bem? Tudo bem. Então, muito obrigado por enquanto. Obrigado também.